desde, sei lá, maio, não mais que nada, abril, que eu já fiz tanto tempo que ficar trancado em casa, não preciso sair na chuva, então. Bright side, né? Mas então tá, crianças, vamos lá para nosso encontro semanal de inglês. E aí, como eu tinha falado para vocês semana passada, eu já tinha divertido, se alguém não estiver me vendo, não estiver me ouvindo, dá um grito aí que a gente tenta resolver, tá? Enfim, como eu tinha avisado para vocês semana passada, hoje a gente está vendo nas últimas aulas vendo artigo, muita gramática, né? Mas hoje a gente vai falar com vocês do Enem. Vamos falar um pouquinho do Enem. A gente não sabe, tá nessa vida de não saber, né? Vão adiar o Enem. Espero que sim, mas não vão, enfim. Sabe-se lá. Então, por via das dúvidas, vamos falar um pouquinho do Enem, tá? Depois, quando a gente voltar, acabar a quarentena, a gente voltar para aula e a gente tiver uma data, coisa e tal, a gente vai voltar a falar do Enem, né? Com mais calma, ver todas as provas e coisa e tal. Mas é legal vocês também já irem, né, dando uma estudadinha, se acostumando, fazendo as questões, tá? Aí, seguinte, eu vou falar com vocês hoje, comentar aqui com vocês rapidamente, para a prova do ano passado, tá? Estou pegando aqui o caderno azul da prova do ano passado, imagino que a maioria de vocês tenha feito Enem, tá? Esse link que eu coloquei para vocês, ele vai levar vocês lá para a prova de 2019, certo? Se vocês tiverem a prova aí, tiverem em outro lugar, é só, ou se não tiver também sem problema nenhum, tá? É só, eu vou comentar as questões, é só para vocês acompanharem, tá? Esse é o site direto da prova, mas aí por via das dúvidas, estou colocando para vocês também, deixa eu passar aqui para vocês também, o site do INEP direto, tá? Onde vocês têm acesso a todas as provas, aí vocês só escolhem ali qual é a prova, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Aí, seguinte, eu sei e imagino ele é uma prova bem acessível, tá? São 5 questõezinhas, né? Para vocês que estão se preparando para vestibular da URGS e da PUC, ele parece uma brincadeira, né? Mas são 5 questõezinhas que vocês conseguem gabaritar com facilidade, tá? E só dando uma olhadinha. E aí o que a gente vai fazer hoje, que eu vou comentar com vocês hoje, é muito mais o tipo de questão, o que eles querem de vocês naquela questão para ajudar vocês a, nem que seja responder essa questão mais rápido, tá? Porque a questão do Enem é sempre um tempo, é sempre uma questão, né? É sempre um problema, o pessoal sempre se atrasa, sempre fica com pouco tempo, então, no mínimo, para vocês conseguirem otimizar e responder mais rapidinho, né? Na pior das hipóteses, poupar um tempo, tá? Para vocês, acertar 5 questões, tá? Gabaritar a prova, e não é um objetivo absurdo, não é gabaritar a prova da URGS, tá? Então, seguinte, a prova de 2019, porque a prova de 2019, primeiro, porque ela deve estar fresquinha na cabeça de vocês, imagino que uma boa parte de vocês tenha, inclusive, feito a prova, né? E é bem clássica, bem tradicional do Enem, ela tem os tipos de texto, os tipos de questão bem clássicos, ela está bem diversificada, então ela serve como um bom parâmetro para a gente, para o que vai ser esse ano. Se vocês depois outras provas e outras questões, né, vocês vão vocês vão ver esse tipo de questões repetindo, mas essa aqui ela está bem emblemática, tá? A primeira questão que vocês têm aqui na prova azul, a questão número 1, é o 5 ways pets can improve your health, né? As 5 maneiras que um animal de estimação pode ajudar a melhorar o improve, falso cognato, não improvisar, é melhorar, né? Mas eles não vão perguntar falso cognato para vocês, então não entrem na paranoia de, isso é pegar ratão, tá? Não é. Só fica o comentário, tá? Só que é o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer, isso é um texto relativamente longo, tá? Para os padrões do Enem, ele é um texto
vai direto no enunciado. As primeiras coisas, título, subtítulo do texto, tá? É o que vocês têm que ler, e o enunciado. O enunciado, ele é um enunciado longo, ele é um enunciado que está te contextualizando, tá? Isso vai te dizer o quê? Eles querem saber qual é a tua percepção do texto, né? Eles te colocam aqui, ó, que é discutir a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, seus argumentos, utiliza palavras e expressões research, growing number of research, several studies, ou seja, pesquisas, um crescente número de pesquisas e vários estudos, com o objetivo de, o comando aqui para vocês, ó, é esse finalzinho, com o objetivo de, ou seja, você quer saber qual é o objetivo da autora desse texto, eles falam em autora, enfim, né, quando ela escreveu isso aqui, tá? E eles já te dizem aqui, ó, eles estão listando como argumentos, ou seja, ela está argumentando por quê? O que ela quer te provar com isso, tá? Qual é o objetivo dela? É essa questão que tu vai ter que responder. Esse tipo de questão são a questão em que eles querem saber qual é a ideia central do texto. Nas alternativas, as alternativas erradas, em geral, elas vão ser alternativas que falam de detalhes do texto. Elas vão ser alternativas que vocês vão encontrar no texto, elas vão estar citadas, elas não estão erradas, factualmente erradas, mas elas não são comando o objetivo do texto, tá? Então, você tem que pensar no global desse texto todo. O que essa criatura quer, por que ela está usando esses argumentos, por que ela se deu o trabalho de reunir pesquisas e estudos e dados, né? Se deu esse trabalho todo por quê? Por que essa criatura sentou e fez tudo isso, né? Aí tu vai olhar as alternativas, ó, tá? E tu vai ver ali, ó, a primeira alternativa é mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. E aí tu tem lá o primeiro item, tá lá, Allergy Fighters, né? Ou seja, os guerreiros da alergia, e te dizendo que um crescente número de estudos, né? E tu pensa, eu vi o número de estudos, é isso aqui. Não. Sentido global, qual é o objetivo? Tá ali te dizendo, essa alternativa tá certa, ela não tá errada, ela não é falsa. Certo? A informação tá ali. Sim, está escrito no texto. Os animais peludos will have less risk of allergies and asthma. Né? Então vai ter menos risco. Essa alternativa está certa, só que ela não responde o comando. E é isso que vocês têm que cuidar. Tá? Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Né? Aí, seguinte, essa aqui é a alternativa certa, tá? Essa questão no passado, quando o pessoal saiu, ela causou uma certa polêmica, na medida em que o Enem pode causar polêmica, tá? Por quê? Porque ela não está escrito adoção de animais no texto, né? Ele está falando do benefício de tu ter, o texto está te falando dos benefícios para a saúde, né, se tu tem um bicho de estimação. Só que o comando te pergunta qual é o objetivo. Ela está te fazendo um texto sobre os benefícios de animais de estimação para a saúde. Por quê? A questão é essa. Por que ela está fazendo esse texto? Isso aí vocês têm que inferir. Isso aí não vai estar escrito, tá? A criatura se deu um trabalho de reunir dados te dizendo que eles previnem alergia, que eles são date magnets, ímãs de namorada, né? Que eles fazem bem para os idosos, que eles fazem bem para a mente, para a alma, que aumenta o nível de serotonina, de dopamina, que fazem bem para o coração, né? Então eles vão te dizer que os pacientes que tiveram ataque cardíaco vivem mais, os que têm pets, dos que os que não têm, tá? Eles vão, né, sobrevivem por mais tempo a um ataque cardíaco, tá? Por que essa criatura está fazendo isso? Porque ela quer te convencer que ter um animal de estimação é uma boa ideia, vai fazer bem para ti em vários aspectos, né? Esse é o objetivo dela, por isso que ela se deu o trabalho todo. Mas ela não fala em adotar. Não, ela não fala em adotar, mas ela também não fala em comprar um animal de estimação, tá? O legal, o politicamente correto, é adotar um animal de estimação. Como é que, se ela tivesse colocado comprar, adquirir um animal de estimação, ia estar certo também. Ela está falando da presença do animal de estimação. Ou adoção pode até ser pensado como uma certa liberdade, certo? Mas não tem nada no texto que te diga que não.
E aí, de novo, uma coisa que é muito importante para vocês em relação ao Enem. Ah, tu ficou na dúvida em relação à adoção. Cara, olha as outras perguntas, tão importante quanto achar a alternativa certa e eliminar a alternativa. Vocês conseguem várias vezes responder questão lendo o enunciado e eliminando a alternativa, sem nem precisar ler o texto inteiro, só procurando as palavras no texto e eliminando aquela alternativa. A primeira, objetivo D, ajuda na cura de doenças e asma. A C, ele está te dizendo que o objetivo é fornecer dados sobre o impacto de animais de estimação nas relações amorosas. Tá? Primeiro, ela não está te dando tantos dados assim, ela só está te dizendo que ajuda, certo? E segundo, que é só um dos itens que foram listados, qual é o objetivo dela. Explicar como o contato com animais de estimação podem prevenir ataque cardíaco. Isso aqui ela está errada, tá? Por quê? Porque quando eles falam lá no último item, good for the heart, que é o bem para o coração, eles dizem que heart attack patients who have pets survive longer than those without. Então, pacientes cardíacos, né, cardiopatas, que têm pets sobrevivem mais tempo do que os que não têm. Tá? Dizem os estudos. Ele não está te dizendo que ele previne ataque cardíaco, ele está te dizendo que ele ajuda na recuperação do ataque cardíaco. Então, isso aqui está factualmente errada. Tá? E mesmo que não tivesse, mesmo que ela estivesse falando que eles previnem, tá? E não ajudam na recuperação, ela também ia estar riscando só uma informação específica. Tá? Aí, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Tá? Também ela não está dando modo como eles devem se relacionar, ela só está te listando os benefícios, te dizendo que faz companhia, que vai te ajudar a fazer a atividade física, né? Por eliminação, a gente fica com a letra B, por mais que aquela adoção ali pudesse ser questionada, tá? Vocês vão ficar com a letra C, porque ela é a que tu consegue inferir a partir disso. E, de novo, nesse tipo de questão, as alternativas, a maioria delas vai estar no texto, mas elas vão estar tratando de um assunto específico do texto, tá? E aí vocês têm que eliminar essas alternativas, tá? A segunda questão, a questão número 2, é uma questão já bem diferente, tá? Essa aqui, ela já tem um texto, que é o Letter to the Editor, aqui, né? Ela já tem um título dizendo Sugar Fear Mongering Unhelpful. Então, ela está te dizendo, o que é o fear mongering? Sabe que fear é medo, certo? Fear mongering é alguém que incentiva, que espalha medo, que faz, né, pânico, criar pânico. Tá? E que isso é unhelpful. Isso não é útil. Né? Aí tu olha um texto aqui, tu vê que ele tem vários números, dados, anos, né, número de calorias, tá? E o enunciado é bem curtinho. Ele está te perguntando o que esse autor faz quando ele entra no texto. Olhem só uma coisa, se vocês compararem a alternativa a pergunta, né, o comando e as alternativas da questão 1 com a questão 2, tá? A questão 2, vocês respondem com sim ou não. Ou seja, o autor defende o consumo liberado de açúcar, sim ou não? Vai no texto e procura. Tu pode procurar por palavra-chave, certo? Pode ir dando uma olhada e ver se em algum lugar. Essa aqui vocês vão ter questões realmente erradas. As questões vão estar citadas, vocês vão ver os exemplos, só que essas aqui vocês vão encontrar ela, só que ela vai estar errada. Vai estar dizendo que é mais quando é menos, que é antes quando é depois, entendeu? Vai ter esse tipo de questão. Na questão número 1, as respostas, se vocês fossem por sim ou não, ela mostra que animais de estimação ajudam na cura com doenças, com alergia e asma, sim, certo? Então, eles não querem sim ou não, eles não querem saber se ele faz isso ou não faz aquilo, certo? Essa aqui eles querem informação específica. A número 1, eles querem que tu infira qual é o objetivo central daquele texto, né? Por que ela está fazendo aquele texto? Então, essas aqui, ou ele não vai ter escrito no texto, não vai ter nada no texto afirmando aquilo, ou ele vai ter uma afirmativa errada mesmo, certo? E aí tu tá dizendo aqui, ó, que eles te defendem o consumo liberado de açúcar. Se tu tá vendo, se tu lê o texto, mesmo que seja por cima, e o cara olha, a maioria do vocabulário não é um vocabulário difícil, tu consegue entender, especialmente esses textos semi-acadêmicos, aqui tá falando, né, de epidemia, calorias e coisa e tal.
Eles são todos cognatos, eles não são falso-cognatos, então a gente consegue ter uma ideia, né, do que é. E ele está te dizendo, em momento nenhum, texto, se tu ler esse texto aqui, ele vai te dizer que ele defende o consumo liberado de açúcar. Ele está te dizendo que o açúcar não é o único vilão, certo? Que de vilanizar o açúcar não vai levar a lugar nenhum e te prova por quê, tá? Mas ele não está te dizendo que isso aí, vai lá e te enche de açúcar. Em momento nenhum no texto tem nada aqui que esteja escrito ele dizendo que tu pode, né, que é bom, que tu pode comer açúcar o quanto tu quiser, tá? Então, ele não fez isso. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Aponta gordura como grande vilão da saúde. Aí, se tu procura lá no texto, ali no meio do texto, tu encontra fats and flour, tá? Né? Aí ele tá te dizendo que a vast majority of these calories come from increased fats and flour, / cereals, né? Fat é gordura, flour é farinha, mesmo que tu não soubesse que a farinha tu tem o cereal ali do lado, que dá para o cara inferir, né, que são grãos e cereais, enfim, carboidratos, né, tá? Ele não tá te dizendo que é a gordura, ele tá te dizendo que a gordura é a farinha, ele tá te dizendo que não é só a gordura, então ele também não te diz isso aqui é uma informação errada, tá? Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, tá? Ele diz lá no texto, ele se refere à epidemia, tá? E ele se refere que nós precisamos continuar, na parte de finalzinho do texto, nós precisamos continuar a estudar the obesity epidemic, então, como epidemia nunca é boa, tá? To see what more can be done, para ver o que mais pode ser feito, tá? Então, em momento nenhum, ele está te dizendo que a obesidade não é um problema, ele só está te dizendo que a culpa não é do açúcar. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Aí tu vê lá bem bonitinho que we need to continue to study the obesity epidemic, pandemia na cabeça, to see what more can be done. Então, nós precisamos, ela está te dizendo exatamente isso. Ó, essa aqui vocês vão, essas informações, essas aqui que eles querem informação específica, vocês vão encontrar informação lá no texto, certo? Ele está te dizendo literalmente que nós precisamos continuar a estudar a epidemia de obesidade para ver o que mais pode ser feito. Mas demonizar um ingrediente específico não leva a nada e gera medos desnecessários e não soluções reais, tá? Está dizendo isso literalmente. Vai, mas sempre olha a próxima, tá? Aí está te dizendo que ele enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. E aí, quando tu procura calories ali no meio do texto, aparece, né, várias vezes. Mas, olha, ele começa todas as vezes que aparece calorie, tu olha, ó. Ele está te dizendo a primeira vez lá em cima que current scientific research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. Ou seja, pesquisas científicas atuais indicam com certeza que a obesidade resulta do excessivo consumo de calorias, tá? Então, aumentou, é excessivo, tá? Aí ele segue te dizendo, tu vê o calories de novo. The fact is that Americans are consuming more total calories now than ever before. Ó, ele tá negando literalmente o que está escrito ali. O fato que os americanos estão consumindo mais calorias totais do que nunca, né? E aí ele vai te dizendo ali que o aumento chegou a 22%, de 2.000 e tantas para 2.300, tá? Então essa aqui está sendo desmentida literalmente e tu tem a alternativa D, que é a certinha, que está sendo literalmente reproduzido no texto, tá? Esse aqui é o tipo de texto que, por mais que ele pareça complicado, pareça difícil, ele tem um monte de vocabulário, números e dados, tu consegue, no momento de pânico, ficar com pouco tempo, tá? Apesar de que normalmente as questões de inglês, elas estão lá no começo, né? São as primeiras, mas vai que tu começa pelo final, enfim, tá? Não vai fazer diferença. Ficou sem tempo, é o tipo de coisa que tu consegue ler e procurar a palavra. Ele falou em calorias, vai lá e cata, passa o olho no texto, a gente chama isso de scanning, assim, ó, tu só vai passando o olho no texto, correndo, em onde é que tem calories, e ver o que está escrito ali sobre as calories, e aí tu vai
confirmar ou desmentir aquela alternativa. Ou o que pode acontecer é que nem a alternativa A, que tu vai ler e tu vai procurar em todas as vezes que aparece consumo de açúcar ou açúcar, e nenhuma delas está sendo dito que ele defende o consumo liberado. Ele pode não estar dizendo que não defende, mas também não está dizendo que defende. Tá? Então, pensem em qual a mais óbvia. Né? A questão 3 que vocês têm ali é a musiquinha Madonna, né? Cai direto, então isso é uma das... vocês já estão vendo aqui das marcas do Enem, né? Que vocês terem a variação de texto, tá? Então, vocês têm uma carta de um jornal, vocês têm uma reportagenzinha ali, né? Vocês têm agora aqui um fragmento de uma canção, praticamente todo ano cai ou uma música ou um poema, às vezes os dois, nesse ano também a questão número 4 ali é um poema, né? Mas o verso e a música, chances altíssimas que caiam, que apareçam na prova. Tá? Já caiu o Bob Marley, já caiu o Coldplay, já caiu o Paul McCartney, já caiu o Bob Dylan, certo? Também já caiu o poema, tá? De um monte de gente, né? De vários famosos, tá? Autores, poetas consagrados, tá? Só que é o seguinte, em geral, nas questões que vão envolver música ou poemas, tá, ou versos, eles, em geral, vão perguntar para vocês qual é o sentido do texto, o que está acontecendo, tá? Ou eles vão pedir para vocês inferirem alguma coisa. Elas não vão estar escrito literalmente no texto aquilo ali. Eles, em geral, é poesia, né, gente? Então, assim, não é que nem o texto de cima ali, o texto número 2, que ele tem dados técnicos e porcentagens e pesquisas. Isso é um poema, né? Uma música. Então, vocês vão ter pistas, metáforas, né? E vocês vão ter que inferir qual é o sentido, tá? E aí, o que acontece? Vai chegar, vocês vão eliminar algumas alternativas por serem absurdas, né? Por não terem nenhuma relação. E vira e mexe vai ter duas que parecem certas que podem ser as certas, né? Sempre tem uma que é mais próxima ali, que é aquela para te deixar mais em dúvida, tá? E aí vocês têm que pensar o quê? Vocês têm que pensar qual que vocês têm mais pistas. Vocês não vão ter a resposta literal. Qual que vocês têm mais pistas? Porque é isso que o autor vai dar para vocês. Ele vai dar pistas, ou seja, qual que vocês conseguem inferir, concluir com mais facilidade. Vocês precisam forçar menos a barra, né? Qual é a mais óbvia? Então, no Enem, lembrem, certo? Se vocês ouvirem pocotó, 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 é cavalo, não é zebra, tá? Então, não fiquem procurando o problema, não é a prova da URGS, tá? Então, olhem qual delas tem mais pistas, tá? Qual vocês conseguem concluir com mais facilidade. Vai no enunciado primeiro, sempre olhe o enunciado, tá? Título, um This Life, nessa vida, né? E aí ela já te dá pistas aqui, ó. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana, tá? Então, tu já sabe que é uma canção, tu já sabe que é uma canção que está falando de sentimentos e emoções, né? Ela não vai estar falando sobre a guerra, que nem o Bob Dylan, ela não vai estar falando sobre questões raciais, que nem o Paul McCartney, né? Ela está falando de emoções, né? Amor, tristeza, saudade, enfim. Tá? Por exemplo, e aí eles já te dizem, ó, por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, ou seja, tu já sabe que tem sofrimento, tu já sabe que é triste, tá? E aí, por que essa pessoa? Isso aqui é um lamento, isso aqui é uma pessoa que está, a Madonna, no caso, lamentando, né? Sofrendo por alguma coisa. Por que ela está sofrendo, tá? Aí tu tem ali alternativas: morte precoce de um amigo jovem, término de um relacionamento amoroso, tá? Mudança de um amigo para outro país, fim de uma amizade de mais de 20 anos e traição por parte da pessoa próxima, tá? Aí se tu olha, vai passando o olho nessa vida, né? E aí ela tá lá sentada num bench, num parque, né? No banco de parque, pensando sobre um friend, amigo, né, que tinha, olha, o verbo no passado, certo? Então, era um amigo. Ele tinha só 23, né? Ele se foi, esse gone é o ido, né? O que se foi, tá? É o participo passado do go, e se usa o gone, aquele que se foi embora, tá?
se usa com bastante frequência como um eufemismo para morte, tá? Fulano is gone, dependendo da situação, pode ser o fulano foi do banco e não chegou ainda, mas também pode ser o fulano partiu dessa para melhor, tá? Mas olha só, tinha 23 anos, se foi antes do tempo, antes do seu tempo, é uma coisa que vem sem aviso, tá? Ele não queria os amigos chorando, ele sabia que o dia estava downing é o que está nascendo o dia, ou seja, ele sabia que o dia estava chegando, né? Estava começando o dia, estava chegando, né? E ele não tinha chance to say goodbye, ele não teve chance de dizer adeus, né? Aí o que tu consegue inferir? É um textinho curto, esses aqui em geral as músicas eles não vão colocar a música inteira, então dei uma lida na música, tá? Dei uma olhada, é curtinho, lê tudo, né? Para tu conseguir inferir. E aí tu pensa, morte precoce de um amigo jovem, sofrimento, jovem, 23 anos, apenas 23 anos. Se foi antes do tempo, veio sem aviso, tá? Foi de repente, foi repentino, né? Ele não teve a chance de se despedir, ele sabia que o dia estava chegando, né? Mas ele não teve a chance de se despedir. É uma boa inferência, né? Mas aí tu vai lá e olha as outras. Término de um relacionamento amoroso, eles não falam em momento nenhum, ela fala em love aqui, tá? Ela fala em friend o tempo inteiro, então tu não tem um relacionamento amoroso, tu tem um relacionamento de amizade, não tem nada dizendo aqui, né? Sobre amor, sobre coração partido, sobre casamento, marido, namorado, nada. Ela fala em amigo o tempo inteiro, ela fala nos amigos, o amigo, né? A mudança de um país, de um amigo para o outro país. Essa aqui é a questão que poderia se aproximar, porque o cara pode olhar esse gone como um cara que se foi não necessariamente para, né, para outro plano, mas simplesmente para outro país. Poderia, tá? Mas aí lembra o que vai te dar mais pista, ó. Ele tinha 23. Por que está no passado? Se o cara se mudou para outro país, ele não ia estar no passado, tá? Uma coisa que vem sem aviso, o cara se muda para outro país sem aviso, assim, de repente, acordam um dia, vão mudar para a Islândia, certo? E ele não teve a chance de se despedir. Por que ele não teve a chance? Ele está fugindo? Aí tu tem que inventar uma história, ó. Se tu inventar uma história, tu consegue justificar quase qualquer coisa, mas tu precisa do que está escrito aqui no texto. Se tu precisar ficar juntando muito argumento para isso, explicando muito essa história, é porque está errada, tá? Então, aqui, por inferência no texto, por todas, né, as informações que a gente conseguiu tirar, não está escrito isso literalmente, mas tem muita coisa, muita pista, certo, que vai te levar a concluir que tu está falando da morte de um amigo jovem, tá? Que é a alternativa A, que é a alternativa correta, certo? E aí, vocês entram também, tá? A da Madonna, tu achou confusa? É porque, pois é, as questões de música, tá? A questão, aquela segunda ali do poema, ela não é uma questão especialmente difícil, tá? Para um poema. Ela é bem ilustrativa daquela coisa mesmo do que ele quer com o poema inteiro e todas as alternativas certas estão só numa linha, certo? Então, a próxima ali do que as crianças aprendem, né, é bem emblemático. O cara que está acostumado com esse tipo de questão, que sabe o que eles querem, sabe ler o enunciado, ele vai numa boa. Agora, a questão de música e poesia, em geral, elas podem ser mais difíceis, porque elas vão te exigir uma interpretação maior. Ah, elas não vão te dar, elas não vão ter dados ali, o número te dizendo que aumentou e o cara tá te dizendo que diminuiu, né? É o que tu pode inferir. Então, de novo, nessas de música em geral vão ser assim. E em geral são o que o pessoal mais reclama no final do ano, né? Depois da prova, né? A do Paul McCartney, que caiu, foi ano passado, se não me engano, 2018, o Paul McCartney do Ebony and Ivory, né? Que é o ébano e o marfim, que estão no piano ali do lado dele e tal, e ele só faz a metáfora do piano, né, da cor, que o cara se liga no teclado de piano, o piano é preto e branco, né, e as teclas, para tu conseguir concluir que aquilo ali é uma questão racial, né, ela tá falando, é uma música que tá falando sobre o racismo, tá, dizendo que as pessoas são as mesmas e coisa e tal. Então, em geral, elas vão ser mais chatinhas, porque exatamente por isso. Mas chatinha nem, né? Lembra, ficou confuso, não tenho certeza, dá uma olhada
olhada nelas, elimina as outras alternativas, eliminem as outras alternativas e pensem qual que vocês têm que justificar menos, qual que vocês têm que forçar mais a barra para conseguir chegar a afirmar aquela alternativa como correta. Isso vale, inclusive, para as provas da URGS e da PUC também, porque esse é o tipo de questão de interpretação de texto da URGS e da PUC. As da URGS e da PUC vão ser mais difíceis, mas o estilo de questão é a mesma, né? O vocabulário é bem mais complexo, é um texto bem mais complexo e coisa e tal, as alternativas talvez não estão em inglês, né? Mas a moral da história, o que eles querem de vocês, como vocês têm que encarar essa questão é a mesma coisa, tá? E aí lembrem sempre disso. Sempre vai ter uma alternativa que é a isca, né? Que é aquela que é a mais parecida. Qual que tu tem mais pistas, qual faz listinhas, se for o caso, né? Nem não dá tempo, mas na URGS de repente dá a nota ali, ver qual que tu tem argumentos a mais ou a menos. A questão do, o nome dele, a questão do Bob Dylan, que caiu no outro ano também, sobre os mestres da guerra, também é uma questão que pedia, né, muita inferência. Então, em geral, elas são umas questões mais complexas, tá? Mas, de novo, para vocês que estão estudando para a prova da URGS e da PUC, elas não são tão complexas assim, mas, em geral, o que o povo mais se embanana são essas questões com música, porque, de novo, é poesia, então vocês vão ter metáfora, né? Vocês vão ter insinuações, vocês vão ter imagens, tá? Que exige que o cara interprete aquela música, tá? Mas lembra, qual que é mais fácil de concluir, tá? A questão 4 que vocês têm aí, ó, que é essa aqui, é um texto longo, é um poema, na verdade, só que ele é todo repetido, ó, é tudo a mesma coisa, né? Então, tu não precisa, ó, tu tem, se ela vive com, ela aprende a. Todas elas vão se repetindo a mesma coisa. Ela vai até a metade te dando coisa ruim, tu olha ali, ela vive com crítica, medo, pena, ridículo, certo? Né? Tudo coisa ruim. E aí depois ela muda e vai para tolerância, praise, que seriam elogios, incentivo, aceitação, aprovação, reconhecimento, né? Compartilhar, justiça, gentileza. Então é bem isso aí, ó, tá? E ela vai te dando. Então, é tudo condicional. Se ela tem isso, ela aprende aquilo, né? Se ela recebe isso, ela devolve aquilo, tá? Então, ela não é, por mais que seja um texto longo, ela é bem simples de entender, né? Ela é bem basicazinha, toda repetida. Na verdade, o vocabulário mesmo, porque tem só os adjetivos ali, os substantivos que mudam no final, tá? Mas aí, de novo, vai lá no enunciado, tá? Vai lá no enunciado. Aí ele tá te dizendo ali, ó, valores culturais de um povo... Pera, só um pouquinho. Fica quieto, Guri. Sorry, desculpa, criança, cachorro. Aula em casa. Tá? Enfim. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, eles já te dão uma ideia aqui, ó, te contextualizaram. Estão te dizendo que os valores de um povo revelam sua forma de ser, de agir e de pensar. Tá? E aí, tá falando de valores. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar a criança. Então, ela não está perguntando sobre uma forma de educar a criança. Ela não quer informação específica, ela quer todas elas juntas, tá? As diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... E aí, se tu olharem as alternativas erradas, é aquela velha história, elas estão lá, mas elas estão sendo... né, só falando de uma passagem do texto, e ela não quer saber só o que acontece com as crianças que vivem sendo criticadas, que vivem com críticas, né? Eles não estão perguntando isso. Todas essas formas, tá? Eles temem quem as amedronta, todas que você vai achar no texto, tá lá, ó. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se elas vivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas, elas ficam amedrontadas. Fala, mas é isso que tu aprende em conjunto com as diferentes formas? Não, isso é só um pedaço, né? A alternativa C que tá errada também. Amam aqueles que as aceitam. Tá lá, se eles live with acceptance, they learn to love. Se eles vivem com aceitação, elas aprendem a amar. Tá lá, mas é só um aspecto, não é o texto inteiro. São gentis quando são respeitadas. Onde é que tá? If children live with kindness, or if children live with kindness and consideration, they learn respect. Se eles vivem com gentileza e consideração, eles aprendem a respeitar.
mesma coisa. Todas elas estão lá. Nenhuma delas que vai dizer não. Ela não diz isso. Certo? Ela diz isso. Só que ela não é o que enunciado está pedindo de vocês. É isso que vocês têm que se ligar. Tá? Ridicularizam quem as intimida. Né? Essa aqui está errada, inclusive, que se elas vivem sendo ridicularizadas, elas aprendem a ser tímidas, tá? Então, essa aqui está errada mesmo, né? Só que aí tu tem a alternativa B te dizendo que elas aprendem com o que vivem, tá? Se vocês olharem todos os versos, tu tá lá, live, if children live, se as crianças vivem, e o segundo tá lá, they learn, ó, elas aprendem. E aí tu tem isso sendo repetido over and over and over ao longo do poema inteiro, que se elas vivem X, elas aprendem Y. E aí tu tem uma alternativa ali que te diz que elas aprendem, learn, né, com o que elas vivem, children live. Então, ó, ela está bem redondinha e ela está te dizendo que eles vão aprender com o que eles vivem, que é uma coisa que pode ser aplicada para qualquer um desses aqui. Né? Qualquer um desses versos em específico é um exemplo de que as crianças vivem, aprendem com o que elas vivem. Tá? Então, isso vai te falar sobre as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos. Essa aqui, apesar de ser uma questão que tem um poema e é uma questão que tem uma inferência, né, mais ou menos, ela não é uma questão difícil, tá? Mas essa aí também não é o tipo de coisa que tu vai chegar e olhar, tá? E, tá, vai estar redondinho, dá uma olhadinha no texto, mas de novo, mesmo que ele seja comprido, ó, só ver a repetição dele ali, tá? E a última questão, só rapidinho aqui, que vocês têm uma charge, tá? Que também é outra coisa, tirinhas e charges são coisas que todo ano vocês vão ter, tá? Elas podem ser perigosas a partir do princípio de que elas, em geral, vão ter um humor, elas vão ter uma pegadinha, né? E aí ela fica meio no nível ali da música, ela é um meio de comunicação, o humor, assim como a poesia e a música, eles são meios de comunicação um pouco mais sofisticados, que precisam, né? Tu vai estar usando palavras de duplo sentido, tu precisa fazer ligações, ele não está simplesmente escrito ali, não é uma pesquisa, não é uma reportagem, né? Tu precisa entender o sarcasmo, a palavra de duplo sentido, né? Que muitas vezes não vai se traduzir para o português, né? O que se perde é exatamente as referências culturais, esse tipo de coisa, tá? Que não vai estar escrito aqui. Só que elas têm a vantagem em relação ao poema, que é, eles têm literalmente, primeiro, imagem, tudo é informação, olhem tudo. Vocês têm uma imagem que vai ajudar vocês muito, né? E vocês têm bem menos texto. Vocês vão ter 2, 3 balãozinhos no máximo, né? Então, deem uma olhada. Eu já falei para vocês, vou até botar aqui de novo para vocês, tá? Vocês têm esse site, vocês têm, se vocês entrarem nos jornais, do tipo no New York Times, no Washington Post, no Guardian, esse tipo de coisa, e procurarem a parte de comic strips, tá? Ou de satire, de sátira, vocês vão ter as charges, exatamente como a gente tem nos nossos jornais aqui, tá? Tem os quadrinhos e tem uma charge, né? Sempre, que vai falar de questões culturais e políticas, em geral sendo engraçado, mas criticando, né? Fazendo uma crítica, tá? Então, é o seguinte, e fora isso, ó, eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Vocês têm esse site aqui, que é o gocomics.com, tá? Que é todo de graça, vocês têm, aí não tem charge política, tá? Você ainda acho que até tem uns links para os jornais, mas não é o objetivo fundamental da página, são tirinhas, tá? Então vocês têm aqui, ó, vocês têm tudo, o Recruta Zero, o Calvin, o Garfield, todos esses que são os que em geral vão cair na prova, outros que a gente não conhece, certo? O Snoopy, todos, tudo de graça, então tem todas as tirinhas do Calvin, do Snoopy, enfim, do Recruta Zero, do Agar, que saíram desde lá das primeiras publicações, que clica na data e ele te dá a tirinha ali. Então, leiam tirinhas, elas são rapidinhas, vocês têm muito pouco tempo para ler ela em 2 minutinhos, tá? E ela é um bom treino para vocês, tá? A probabilidade é muito grande que ela caia, que caia a tirinha numa prova, tá? Essa aqui, eles estão te pedindo para contextualizar o vocabulário, que é um turn this thing on, né?
que tu tem o verbo phrasal verb, que são os SATs, phrasal verbs, a gente vai falar deles depois em aula, né? Eles caem como vocabulário, eles são chatinhos, que é um verbo turn e on, né? Esse aqui não é o pior deles. Tu tem o on e o off, que a gente usa mesmo em português, né? Para o ligado e o desligado, tá? Né? E mesmo em português, tu compra um negócio ali, ele vem com um botãozinho de on e off, né? E tu tem o turn, que é o girar, virar. Então, tu consegue fazer a imagem, né, do liga e desliga. O turn pro on e o turn pro off, né? Aí ele tá perguntando como é que tu turn on essa coisa. Só que aí tu olha a imagem fundamental, né? Se tiver só o quadrinho não vai fazer sentido. E tem os meninos numa sala de aula e eles estão com um livro na mão, tá? Um livro de papel na mão. Qual é a piada? Qual é a graça aqui? É bem essas coisas que tem que explicar a piada. Né? Qual é a graça disso aqui? O guri tá com livro de papel, tu não liga livro de papel, não desliga livro de papel, certo? E o que ele tá dizendo? Que o guri não sabe usar um livro de papel, ele tá tão acostumado com celular, com computador, com tablet, né? Que ele botou um livro de papel na frente dele, ele não sabe como é que o livro funciona, tá? E aí ele tá te dizendo que no Cartoon Estudante faz uma pesquisa usando o turn this thing on. Por que ele tá perguntando como é que tu turn this thing on? Por que ele tá perguntando isso, como é que liga um livro? Né? Porque ele suspeita que o colega está com o seu material por engano. Não, ele está perguntando como é que tu liga esse livro de papel. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Não tem absolutamente nada falando aqui em ser bom, ruim, nota, sem nota, tá? Desconfiar que o livro é levado de outra matéria. A gente não sabe que matéria é. Não tem nada escrito na capa. Se fosse matemática, por exemplo, e ele tivesse uma aula de geografia, ia estar escrito math na capa do livro, ia ter um globo, um mapa lá no quadro da professora, tá? Não tem, então a gente não tem como inferir isso, né? Entender como desliga a postura do colega. Como é que tu desliga a postura do colega? Ou desconhecer como usar um livro impresso. É o clássico, o cara olha o trocinho de papel ali e pensa como é que isso aqui funciona, né? O guri novinho já cresceu com o celular na mão, então tu vai ficar lá com a letra E, tá? Mas esse tipo de questão, eles já perguntaram para vocês, eles vão perguntar para vocês basicamente, qual é a piada, tá? Vocês vão ter que explicar a piada. E aí tu vai ter palavras de duplo sentido, já caiu 2, 3 anos atrás, as duas mulheres, né? O quadrinho das duas mulheres conversando, e ela dizendo que eu odeio essa season, né? E aí uma fala do outono, e a outra fala da season do futebol, que ela odeia, né? Que não é o outono, é a season do futebol. Qual é o mal-entendido ali, né? A graça, a piadinha é o mal-entendido, que não se traduz para o português, mas em inglês ele... season tem duplo sentido, né? Em português, uma é temporada, outra é estação, mas em inglês é a season dos dois. Então, atribui em sentidos diferentes a outra palavra. Caiu uns anos atrás uma do Garfield, em que ele também nunca vai ter escrito exatamente, tem que entender qual é a piada da coisa, em que o John tá falando para ele, minha namorada, né? Ele, qual namorada? Louca. E ele fala, tu vai ter que ser mais específico. O que tu infere a partir do Calvin falando? Ele fala, é a minha namorada louca, seja mais específico. Tu infere que ele teve outras namoradas loucas, ou que todas eram loucas, mas enfim, tá? Então, nesse tipo de questão, é isso aí que eles vão pedir para vocês. Então, treinem, vamos lá, leiam quadrinhos também caem na URGS, também caem na PUC, podem não ser praticamente todo ano, que nem no Enem, mas também não é nada de absurdo, nada de difícil, tá? Eles aparecem com alguma frequência na URGS e na PUC também, tá? Então, leiam, deem uma olhada nas outras provas lá no site do INEP, resolvam as provas, né? Deem uma olhadinha nelas, olhem de repente da segunda aplicação, aquele tipo de coisa, porque elas seguem um padrão, você se acostuma. E lembrem de sempre vai no enunciado primeiro, olha o enunciado e vê o que o enunciado está te pedindo, tá? Fora isso, bye bye, crianças, bom resto da tarde, lavem as mãos e a gente se vê na próxima Wednesday, né? Lavem as mãos e usem máscara, beijinho.